O webinário será organizado em 4 painéis. Cada painel terá sua sessão de perguntas. Vamos aprender coisas novas hoje e depois podemos implementar o que aprendemos depois do webinário. E agora apresento a Alexandra Gordon, coordenadora de programa da iniciativa ISDEL, e ela vai fazer uma apresentação sobre os aspectos técnicos do webinário. Muito obrigada, Constance. Sejam bem-vindos. Eu vou explicar como funcionam os controles do webinário. Se tiverem qualquer pergunta sobre tecnologia, peço que enviem um e-mail para mmugoi@jcflowers.org. Na parte inferior da tela, vão ver os ícones. Cliquem no ícone do chat para enviar mensagens para os apresentadores ou para o organizador. No ícone do QIA, podem fazer perguntas. As perguntas serão respondidas no final de cada painel, havendo tempo. O webinário será em inglês e há opção de interpretação em francês e em português. Se estiverem ouvindo em inglês, não precisam usar o ícone da interpretação. Se quiserem ouvir em português ou em francês, basta clicar o globo na parte inferior da tela para selecionar o idioma. Dependendo da sua tela, talvez não estejam vendo todos esses ícones. Se for o caso, cliquem nos 3 pontinhos para ver mais. Como a qualidade da internet muda muito dependendo do lugar, algumas apresentações foram gravadas, mas, na maioria dos casos, os apresentadores também estão aqui presentes para responder perguntas. E agora eu tenho a honra de apresentar o reverendo Bispo Lunga, da Diocese Anglicana, e ele vai fazer a abertura. Muito obrigado. Meus cumprimentos a todos, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos num momento importante para a Fundação JC Flowers. Nós perdemos o bispo David Job em um determinado momento. Ele era um amigo, era um servidor de Deus, ele era um defensor dos mais vulneráveis. E ele demonstrou isso até o fim de sua vida. E o bispo David sabia que estava morrendo de câncer, mas nunca teve medo. Ele provou isso fazendo uma viagem para participar de uma atividade para a eliminação da malária. Uma atividade na Zâmbia para erradicar a malária. Ele foi meu mentor nessa iniciativa. E a Zâmbia já tinha começado a trabalhar com a JC Flowers. E com isso, nós e outros parceiros trabalhamos juntos para lutar pela eliminação da malária. O bispo David sabia colocar a luta num contexto teológico, dando força àqueles que estavam trabalhando para realizar o trabalho, mas também fortalecendo os líderes em seu próprio país. Sua Excelência, o presidente da Zâmbia, foi ao seu funeral por reconhecer
a contribuição do bispo nessa luta contra a malária. Os doadores e diretores entendem o grande dilema dos beneficiários, pessoas que não conseguem trabalhar ou ir à escola porque são afetados pela malária. Os diretores e doadores sabem como os beneficiários se beneficiam e agradecem esses esforços. O trabalho para criar uma parceria entre fés diferentes também era algo importante para o bispo David, para que todos trabalhem juntos contra a malária. Ele acreditava no poder de cura de Deus e ele sabia que não se recuperaria do câncer, mas não queria negar aos outros a oportunidade de viver, outros que talvez fossem afetados pela malária. Então, ele lutou mesmo quando ele mesmo estava doente. Meu amigo e irmão viveu uma vida de verdade e uma vida de integridade. Ele tinha uma obra que acabou lhe dando um apelido, o Bispo Malária, mas ele continuou trabalhando e eu sei que as comissões que receberam suas visitas apreciavam muito o seu trabalho. Ele via cada pessoa como um vizinho. Eu e você éramos seus próximos. Ele amava sua esposa Noreen, seus filhos e netos, e queria que eles estivessem confortáveis também e livres da malária. E Deus Todo-Poderoso o recebeu e está cuidando dele até que nos encontremos mais uma vez. E com essas palavras, eu agora ofereço a palavra a Chris Flowers, cofundador da Isdell Flowers, que contribuiu tanto para esse processo. Muito obrigado. Muito obrigado, Bispo. Bom dia, boa tarde e boa noite para todos que estão aqui. Nós damos as boas-vindas à reunião de hoje, Repensando a Liderança contra a Malária. Como um grupo diverso de defensores da causa está abordando um problema de toda a sociedade. Esse evento é coorganizado pela Fundação J.C. Flowers e pela iniciativa de Harvard para vencer a malária, de genes à iniciativa global. Eu gostaria de dar as boas-vindas aos parceiros que estão aqui hoje. Há muita gente aqui, não posso nomear todos, mas eu agradeço aos Ministérios da Saúde, às ONGs e aos parceiros acadêmicos. Estamos muito felizes com a presença de tantos líderes religiosos e implementadores de programas contra a malária, inclusive aqueles que fazem parte da iniciativa transfronteiriça contra a malária, da Isdell Flowers, a Diocese Anglicana de Angola, Namíbia, Lusaka, Zâmbia e Matabelelândia, no Zimbábue, bem como a Igreja Metodista no Distrito Oriental Harare do Zimbábue. Para quem não nos conhece, a iniciativa transfronteiriça contra a malária da Isdell Flowers está comprometida com a eliminação da malária por meio de uma mobilização da comunidade na área fronteiriça de Angola, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. Nós acreditamos que a malária pode ser eliminada, mas somente se aqueles afetados tiverem o conhecimento, as habilidades e os recursos para prevenir, tratar a doença e para defender sua eliminação. Com o apoio da Fundação Gates, nós também trabalhamos com líderes religiosos que têm condições de trabalhar nesse projeto contra a pela eliminação da malária por meio da iniciativa FLAME. A grande maioria das pessoas nesses países se descreve como devota,
Portanto, as igrejas locais têm um papel a desempenhar nesse trabalho de erradicação, em colaboração com os ministérios da saúde. Desde que a Fundação J.C. Flowers começou o seu trabalho no sul da África, há 15 anos, nós nos reunimos anualmente. Com as limitações da Covid, com as oportunidades de acesso à internet, nós passamos a essa conversa online hoje. Nós sentimos falta das nossas reuniões em pessoa, a última foi em março de 2020, em Victoria Falls, mas nós hoje temos um grupo maior, com pessoas de 92 países de todo o mundo. Nós conhecemos muitos que estão aqui, outros são novos, mas nós esperamos conhecê-los todos no futuro. Esperamos poder vê-los em pessoa no ano que vem também. O objetivo da reunião de hoje é duplo. Primeiro, funcionários e voluntários que trabalham com a iniciativa da Isdell Flowers têm a oportunidade de refletir sobre os desafios atuais, as lições aprendidas e o caminho a seguir adiante nesse trabalho de controle e eliminação da malária no sul da África. Em segundo lugar, para todos nós, como comunidade global, nós devemos ouvir as perspectivas diferentes e aprender com as pessoas que normalmente não fazem parte das nossas conversas. Esse é um momento crítico para nosso trabalho de eliminação da malária. Nós reconhecemos que, mundialmente, o progresso obtido contra a malária nas últimas 2 décadas estagnou em algumas áreas, e a Covid-19 foi um novo desafio. Mas ficamos contentes em ver que a Covid não trouxe tantos contratempos quanto esperávamos na área da malária. Nós queremos continuar oferecendo diagnóstico, tratamento, educação essencial, apesar da Covid-19, e isso ocorre parcialmente por causa da participação da comunidade, dos trabalhadores comunitários e por causa da motivação intrínseca dessas pessoas que sabem que a sua saúde, a saúde das suas famílias são importantes. Nós trouxemos várias vozes para essa reunião e agradecemos sua presença. Espero que terminemos hoje essa reunião com um compromisso renovado para erradicar a malária. Muito obrigada, Chris. Bom dia a todos. Meu nome é Leslie. Eu sou assessora regional e eu sou comoderadora deste webinário. Vamos começar a primeira sessão. No fim de 2020 e durante todo um ano, a Universidade de Harvard chamou mais de 200 interessados para conversar sobre a malária no contexto da Covid-19. Os peritos apresentaram recomendações e abordagens inovadoras. Nós vamos discutir algumas hoje. A primeira sessão é para além da saúde. Os apresentadores vão falar de suas experiências e vão falar por que esse desafio é de toda a sociedade e, portanto, a solução deve ser multissetorial e não só médica. Temos a doutora Corinne Karima, que é CEO interina da RBM Partnership. Temos também o bispo André Soares, da Diocese Anglicana de Angola, doutora Cecília Lodono Senu, diretora executiva da Hope for Future Generations. Ela também é membro da ONG Developing NGO Delegation para o Fundo Global. E temos a doutora Julie Jacobson. Ela é presidente da Sociedade de Medicina Tropical Higiene e também cofundadora da Bridges to Development. Ofereço agora a palavra à doutora Corinne. Thank you, Leslie, and Obrigada, Leslie. Agradeço o convite para esse webinário. Caros colegas, amigos, me pediram para falar sobre malária como um desafio ao desenvolvimento de toda a sociedade, cuja solução não é só médica, mas inclui abordagens multissetoriais. Então, eu dividi a minha apresentação em 3 partes. A primeira
é para mostrar como podemos ter uma visão ampla sobre como malária afeta a sociedade. Malária é uma doença, mas o seu impacto vai além do setor da saúde. Nós sabemos que a malária é um dos principais problemas de saúde em todo o mundo, é uma grande causa de doença e morte em muitos países em desenvolvimento. Crianças e gestantes são o grupo mais afetado. Ao analisar o relatório sobre a malária de 2021, nós vemos os números: 627 mil pessoas perderam suas vidas por causa da malária em 2020. São nossos pais, filhos, mães, e todos poderiam continuar participando da vida em família, contribuindo para o desenvolvimento de seus países, se não fosse pela malária. De acordo com esse relatório, cada uma em 5 mortes de criança, uma em cada 5 crianças que morrem na África todos os anos, morrem por causa da malária. Isso é terrível. E isso tem um custo em termos de vida, em termos de renda e também em termos de resultados econômicos. Em geral, a doença ocorre em áreas pobres e tropicais do mundo. Nós sabemos que a malária e a pobreza estão interconectadas, porque ela é uma causa raiz e também um efeito da pobreza. Ela afeta muitas comunidades no mundo que enfrentam um ciclo de pobreza. A malária também diminui o desenvolvimento, o crescimento econômico e contribui, portanto, para o ciclo da pobreza. Portanto, ela impõe custos para os indivíduos e os governos. O custo para indivíduos e famílias pode ser alto por causa dos fármacos utilizados, por causa das despesas relacionadas a viagens para tratamentos, e há também a perda de dias de trabalho, faltas na escola, e tudo isso relacionado à doença. Com relação ao governo, há custos para obter recursos, funcionários e produtos para combater a malária. A malária também afeta a reprodução, educação. Uma pessoa, às vezes, precisa de tratamento e, com isso, não pode pagar os estudos dos filhos. Isso tem efeitos. Nós sabemos que reduz o turismo, diminui a produtividade, afeta os negócios. E, portanto, a malária não pode ser vista somente como uma doença que exige uma solução médica, porque o seu impacto é sobre toda a sociedade. Portanto, nós temos que ter toda uma sociedade responsável por lidar com esse problema, incluindo os líderes locais, nacionais e globais, que devem procurar melhorar a vida de suas comunidades. E os líderes devem garantir que as prioridades das comunidades sejam integradas no controle e na eliminação da malária. Na parceria para erradicar a malária, nós estamos trabalhando com uma estratégia para ter uma resposta multissetorial com a coordenação de todo o trabalho para erradicar a doença. Em 2018, a parceria ABM para erradicar a malária com a Comissão da União Africana lançou a iniciativa Zero Malária, um movimento pan-africano que mobiliza e empodera toda a sociedade, desde líderes a empresários, comunidades, todos se responsabilizando pela luta contra essa doença. Essa campanha foi adotada em mais de 26 países e apoia comunidades que têm risco de contrair malária
defendendo mais vontade política, liderança, supervisão e participação, inclusive com o aumento do financiamento e com a utilização de várias iniciativas. É muito importante que nós olhemos para os efeitos. A doença afeta os pobres, mulheres, e há também a carga do cuidado dentro de casa e também na comunidade. As mulheres fazem parte de 70% da força de trabalho de cuidados, e esse aspecto precisa ser analisado. Também nessa luta contra a malária, nós devemos acelerar o progresso e fazer avançar a agenda da equidade. Os domicílios mais pobres são aqueles que menos podem realizar medidas preventivas e tratamentos e acabam com isso, carregando a maior carga da doença e tendo o maior impacto econômico sobre essas pessoas. É crucial, portanto, trabalhar nesses níveis para garantir que os membros da comunidade podem prevenir e tratar a malária. Para concluir, esse desafio é de toda a sociedade e a solução deve ser multissetorial e não só médica. Somente reunindo setores e comunidades com um objetivo comum, os países conseguirão garantir que seus sistemas de saúde poderão oferecer cuidados de alta qualidade e acabar com a doença. Ellen Adams-Keller disse o seguinte: ela era uma ativista cega e ela disse: sozinhos não fazemos muito, mas juntos podemos fazer muita coisa. Muito obrigada. Perspectivas bem interessantes. Agora, por causa do tempo, vamos passar rapidamente para o próximo apresentador, o Bispo André Soares. Ele está aqui conosco e pode responder perguntas depois, mas por causa da internet, nós recebemos uma gravação de sua apresentação. No nosso contexto que vivemos, temos a malária como a primeira causa da mortalidade, tanto das crianças como também dos adultos. E isso tem nos comovido em poder nos mobilizarmos e nos consciencializarmos para nós participarmos nesta luta. Sabemos perfeitamente que a malária existe e ela só vai acabar com o meu envolvimento. Eu sou bispo, não sou médico, mas eu entendo que combater malária ou eliminar malária não é apenas tarefa dos médicos ou dos doutores, nem dos enfermeiros, ou seja, da área do Ministério da Saúde, mas nós entendemos que este processo só pode ter bons resultados quando nós, enquanto líderes religiosos, a própria comunidade estar muito bem envolvida nesta causa. Não é necessário ser médico para combater a malária. É nosso ponto de vista, é nossa experiência. Estamos nesta área, na verdade, desde 2006 até agora. Nós continuamos a lutar contra a malária. Por isso, sempre apelamos que todos os líderes religiosos devem se engajar nesta luta. Porque é possível eliminar a malária. Há muitas nações que eram também endêmicas com essa mesma doença, mas conseguiram eliminar a malária. Por que nós não podemos fazê-lo? Somos chamados para andarmos com mãos dadas a fim de podermos eliminar a malária no nosso seio. Porque ela é, na verdade, um grande obstáculo para o crescimento e para o desenvolvimento dos nossos países, das nossas comunidades. Thank you so much. Muito obrigada.
A próxima apresentadora é a doutora Cecília Lodono Senu. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Bom dia. Eu vou falar sobre o papel das mulheres na erradicação da malária. E estou feliz por estar aqui falando sobre esse tema. O gênero tem um grande papel na determinação do risco e do impacto. E lidar com esses riscos pode acelerar a redução e chegar à eliminação da malária. Portanto, as iniciativas precisam abordar as dinâmicas comunitárias com eficácia. Os países precisam entender quais são essas dinâmicas comunitárias. Por exemplo, pessoas com malária que buscam tratamento muitas vezes são pessoas que questionam a capacidade das mulheres de buscar tratamento. Mulheres e meninas são poderosas, têm instintos. Quando nós somos meninas e nós ficamos doentes, as mães sabem que nós temos malária. Imediatamente elas sabem o que fazer. E nós estamos vivas hoje por causa disso, muitas vezes. Então, as mulheres e meninas podem ser agentes da mudança, elas podem informar as famílias e as comunidades, e a malária pode ser eliminada com o apoio e envolvimento de meninas e mulheres. 76% dos trabalhadores comunitários da saúde em países em desenvolvimento são mulheres, e mulheres apaixonadas pelo trabalho. Elas proporcionam as informações para os líderes comunitários, usam as plataformas para falar sobre a malária. Seu conhecimento sobre a malária é tradicional. E elas sabem que a malária é causada pelo anófeles, o mosquito. Elas têm o vocabulário local para falar sobre isso. E essas mulheres sabem que podem contribuir. Portanto, elas têm um papel fundamental a desempenhar nesse esforço contra a malária. O conhecimento da mãe sobre a malária não pode ser subestimado. A mulher pode ir para o hospital, ela sabe o que fazer. Muitas mães sabem o que fazer. Elas sabem que a temperatura está subindo, elas sabem como identificar isso, como reduzir a febre, e essa habilidade das mulheres tradicionais contribui para muito do nosso trabalho. Eu acredito que os programas nacionais, os países, usando plataformas femininas, bem como as igrejas, os grupos comunitários, usando essas plataformas femininas, podem criar uma participação nessa área, e isso vai ajudar muito a reduzir a malária. As mulheres nas igrejas, por exemplo, são um grupo fácil de abordar. Temos todos os grupos religiosos e que funcionam como plataformas e que nós podemos usar para comunicação, inclusive. As mães são cuidadoras, as nossas doutoras são cuidadoras também, e nós podemos usar isso, isso realmente vai afetar o resultado da malária. Eu me lembro que quando eu era uma jovem, eu me lembro que minha mãe chamava malária febre.
e ela sabia como tratar. Ou seja, muitas das nossas mães já detêm esses conhecimentos. E eu acho que isso tem que estar nos grupos comunitários, nos sistemas comunitários, grupos de jovens, meninas e meninos, de forma a manterem esse conhecimento, o que irá apoiar os esforços pela eliminação da malária. E tenho certeza de que quando esse conhecimento for passado às mulheres, elas já têm uma linguagem para descrever isso, e os países devem começar a examinar as habilidades, aptidões, as capacidades que têm as mulheres de contribuir para combater a malária. Em Gana, muitas das mulheres são usadas nas nossas intervenções. Os profissionais de saúde comunitários são apaixonados, é só capacitá-los com o conhecimento necessário. Nós fazemos muito trabalho usando mulheres e meninas, e é por isso que se trata aí de uma rede contra a malária que realmente deve ser apoiada para fazer o trabalho que deve fazer. Isto reúne os menores grupos de mulheres e meninas nos diferentes países para o combate à malária. E eu acredito que usar essas estratégias comunitárias, os usos das mulheres, das meninas, das organizações comunitárias, são a boa solução, além da abordagem médica, ou seja, são soluções muito fáceis de grande proveito. E, por fim, eu gostaria de dizer que a sociedade civil, na verdade, trabalha de mãos dadas com o combate à malária. Nós falamos a mesma linguagem, fazemos parte do sistema e da nossa comunidade. Nós fazemos o uso das recomendações da ciência para implementá-las nas nossas comunidades. Agradeço muito, estou muito grata pelo trabalho e vamos dar continuidade a esse trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Cecília. Vamos passar agora a palavra à nossa próxima expositora, a doutora Julie Jacobson. Para mim é um prazer estar aqui. Eu gostaria de falar da perspectiva da comunidade das doenças tropicais negligenciadas, para acrescentar alguns comentários em relação ao que os expositores anteriores falaram. Sei que estamos com pouco tempo, mas queria dar 2 exemplos em relação a inovações advindas do campo. Por exemplo, as comunidades afetadas pelas doenças com que nos preocupamos. O primeiro problema que eu queria abordar é o de um parasita que entra no corpo humano através da ingestão de água, e trata-se de um parasita que depois emerge sobre a pele da pessoa, criando muita dor e colocando os seus ovos geralmente nos membros inferiores, como as pernas. Não existe vacina contra este parasita, não há nenhum medicamento. São as comunidades que acabam identificando essa contaminação, encontram as fontes da contaminação através da água e passam a filtrar aquela água. Como combater este parasita? Através do apoio à comunidade, oferecendo filtros. E o que as pessoas começaram a fazer para solucionar é usar um canudo de papel e usam esses canudos, como eu estou mostrando aqui, pendurados ao pescoço. Eu estou mostrando isso para lhes mostrar apenas a grande transformação e a grande solução que foi encontrada através de uma solução muito simples inventada pela própria comunidade. Da mesma forma, quando a gente tem consciência desse potencial, podemos ver isso evidenciado pela grande revolução que é revelada aqui por este próprio webinário. Ou seja, há um alcance a todas as comunidades em todo o mundo, há uma transmissão de conhecimento entre pares em todo o campo. É possível, assim, alcançar
mais de 40 mil pessoas que trabalham em nível subnacional e nacional em mais de 120 países para compartilhar o conhecimento, os programas, de forma que a Malásia trabalhe com a Namíbia trabalhe com Botsuana, todos compartilhando formas de aperfeiçoamento de programas. Podemos nos empoderar, transmitir o conhecimento, compartilhar esse conhecimento e lições aprendidas e boas práticas em todos os lugares. É uma nova abordagem para catalisar o conhecimento e alavancá-lo. É o que eu gostaria de compartilhar com todos aqui no momento. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu gostaria de pedir a todos do painel que liguem suas câmeras neste momento. Só temos tempo para uma pergunta. Há sempre esta afirmação da ligação entre a pobreza e a malária. Um leva a outra. Aqui no painel, alguém teria exemplos de como o tratamento e solução à pobreza ajuda a solucionar o problema da malária? Fala-se de tecnologia, de novos medicamentos. E quanto ao combate à pobreza? Quem sabe há algum caso que possa ser trazido aqui para dar esperança aos que trabalham nessa área? Eu acho que este exemplo que eu dei da área de doenças tropicais negligenciadas, na verdade, é mais um exemplo de doenças que levam à pobreza, porque tais doenças, na verdade, causam evasão escolar e as pessoas, então, não podem frequentar a escola ou trabalhar, etc. Na verdade, o que nós pudemos fazer foi trabalhar junto às famílias para eliminar o parasita, e isto fez com que as crianças fossem à escola e mostrassem mais energia para os estudos. A minha contribuição também é semelhante. Quando se tem malária, não é possível trabalhar. Eu acho que a malária é uma doença que afeta todos os sistemas, ou seja, vai afetar a sua formação econômica, a sua renda, a sua família, a sua alimentação, tudo. De forma que, quando é possível eliminar, ou pelo menos dar tratamento às questões relacionadas com malária, acho que seria uma forma de estimular as pessoas também a melhorarem as suas vidas e manterem as suas rendas para sobreviver. E muitas vezes essas pessoas não têm recursos, são vulneráveis os grupos, muitas vezes que podem se mobilizar. Uma vez com uma renda, é possível tomar decisões que os ajudem a empoderar-se, inclusive para negociações trabalhistas. Temos tempo para mais uma observação. A doutora Julie e a doutora Cecília falaram muito bem. A pobreza e a malária estão interrelacionadas. E nós vemos que quando uma pessoa está doente, tudo isso aumenta os gastos e despesas em termos de transporte para ir a um hospital, a uma clínica, e é possível, então, usar ações e medidas preventivas. Tudo isso pode desenvolver e apoiar a renda familiar, comunitária e daquele próprio país. Muito obrigado, obrigado pela contribuição de todos. Vamos passar para o próximo painel. Muito obrigado. Vamos falar agora sobre sistemas sanitários. Nós sabemos como o acesso a sistemas sanitários confiáveis é fundamental, ou seja, os sistemas sanitários fortes, com trabalhadores sanitários em todos os níveis, bem equipados, são, de fato, críticos, fundamentais para o controle e eliminação da malha. Temos agora esses oradores: Olivia Ngu, cofundadora e coordenadora global da Sociedade Civil para a Eliminação da Malária; Mukube Kayawe, enfermeira distrital do Zâmbia; e Monitor Shemango, gerente do programa da malária da Igreja Metodista do Zimbábue.
Passo agora a palavra à doutora Cecília Lodono. Thank you very much. I hope you can hear me. Eu agradeço. Eu sou a Olivia e vou falar muito rapidamente do acesso aos serviços de combate à malária e também vou falar do papel muito importante desempenhado pelos profissionais de saúde. Como todos sabem, a malária é uma doença que hoje pode ser prevenida e tratada. Hoje nós temos ferramentas muito eficazes para dar tratamento a esta doença. E é possível tratar em apenas 3 dias. E isso nós já caminhamos muito. Vimos de um tempo em que passávamos dias no hospital e agora sonhamos em trabalhar com pares que nos ajudem a resolver o problema da malária muito rapidamente. É uma grande inovação que temos em mãos, mas ao mesmo tempo pensamos e vemos ainda uma taxa elevada de óbitos e de casos. Então, quando pensamos, por que continuamos com uma taxa tão elevada de mortalidade? Provavelmente porque ainda há grupos de pessoas que não alcançam o tratamento. Muitas pessoas não têm acesso a essas ferramentas incríveis de que nós dispomos e nós temos que nos assegurar que diminuamos essa distância, assegurando que todos tenham acesso a tratamentos de qualidade. E aqui eu enfatizo muito essa palavra qualidade, porque sabemos que em algumas comunidades, alguns bairros e distritos, eles são cercados de tratamentos falsos e fracos e ferramentas ineficazes. Assim, nós acreditamos que as nossas organizações da sociedade civil devem passar desta abordagem médica para uma inclusão de uma abordagem mais social em relação à doença, nos assegurando de que todos os determinantes sociais que afetam a doença sejam também tratados. Eu estou falando aqui de variantes e obstáculos financeiros, físicos ou até de gênero, como a Cecília falou. Quando examinamos esses obstáculos, identificamos os grupos que ainda não têm acesso aos serviços. Quando fizermos isso, será possível desenvolver respostas que vão responder às necessidades das pessoas. Não uma abordagem única, mas uma resposta que, de fato, almeje aquelas pessoas que têm necessidades diferenciadas, incluindo aí a diversidade dos grupos, a diversidade dos diferentes contextos. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando desenvolvemos as estratégias contra a malária. E o que é mais importante ainda é que isto pode ser feito com eficácia quando incluímos representantes da comunidade no processo de tomada de decisão em relação às diferentes estratégias. Então, nós temos que nos assegurar que haja um representante comunitário para podermos, de fato, dar uma resposta que tenha significado. Nós teremos uma resposta estratégica eficaz, assegurando que essas pessoas não sejam apenas os recipientes dos serviços, mas que estejam envolvidos também nas avaliações das respostas. Tudo isso para dizer que, ao fazermos isso, estamos fortalecendo o sistema comunitário. Nós todos conhecemos a importância de um sistema sanitário forte, mas sabemos que também é importante desenvolvermos um sistema sanitário comunitário forte, porque isso irá trabalhar no nível da comunidade, permitindo alcançar aquelas comunidades que não têm acesso e, assim, não têm como alcançar e usar essas ferramentas inacreditáveis de que nós já dispomos. E eu gostaria de complementar dizendo do trabalho muito forte e maravilhoso dos profissionais de saúde comunitários. É impressionante pensarmos que essas pessoas nem fazem parte dos sistemas oficiais e formais de saúde, não obtêm reconhecimento, são os que trazem mais dados em relação a testes
e tratamentos no nível comunitário. E, no entanto, são o maior apoio e dão muito apoio ao trabalho fundamental que está sendo realizado. Assim, esse grupo deve ser reconhecido e identificado de forma que essas pessoas sejam remuneradas com justiça. Os ministérios de saúde também devem estar conscientes da importância desse trabalho, de forma a que essas pessoas sejam também dotadas de conhecimento e equipamentos para poderem fazer o seu trabalho. Muito obrigado. Vamos ouvir agora Mukubi Kayakawae, que seus comentários foram gravados e ele estará à disposição também para responder a perguntas. My full name is Mukubi Kayawe. O meu nome é Mukubi Kayawe, eu sou enfermeiro. Eu trabalho neste serviço há 7 anos. Officially opened to the community for services in 2015. Before that, malaria. Nós iniciamos nosso trabalho e abrimos para a comunidade em 2015. Esse trabalho representa um desafio enorme, principalmente no nível das comunidades e também devido aos desastres naturais e inundações que experimentamos no nosso país. Nós não tínhamos pessoal qualificado, não tínhamos as competências e o conhecimento para fazer frente a esses problemas. Não tínhamos, portanto, qualificação e era impossível oferecer os serviços de atendimento necessários. No início do nosso trabalho, pudemos assistir a uma mudança. Vimos que houve um nível de aceitação maior pela nossa comunidade e, da mesma forma, conseguimos trabalhar junto às comunidades em cada povoado e família. Houve uma oferta de serviços contra o paludismo. As pessoas começaram a se envolver e a participar, começaram a se dedicar mais à limpeza no entorno de seus domicílios. Trabalhamos também através da distribuição de mosquiteiros com inseticidas de longa duração, o uso também de inseticidas em aerosol de efeito residual, etc. Tudo isso ajudou em muito a luta contra o paludismo no nosso país. Foi assim que nós pudemos trabalhar e continuamos a trabalhar em prol deste combate desta forma. Muito obrigado pelas suas observações. Vamos passar agora a palavra ao monitor Chimango. Também vai trazer as suas observações através de um vídeo pré-gravado. No Zimbábue, o combate à malária continua através da educação, prevenção e tratamento para aquelas pessoas que vivem em áreas com malária. Geralmente, há um trabalho feito nessas regiões, mas há alguns locais mais remotos. Há uma necessidade justamente
para trazer essa informação a essas comunidades mais distantes. E foi a esse trabalho que se dedicou o monitor Chimango. A malária quase levou a sua mãe. Ndakaona kana kusumuka chaiko ndisingatombogoni kana kudya chaiko ndisingadyi nokuti mukanwa maiwawa. Rechitatu iri ndasingatombogoni kana nokuziva kuti ndiri kuitei. Baba ndiwo wakazofonera vana kuti amai kuno kuvarwara. No nosso povoado, nós trabalhamos para ajudar as pessoas que eram atacadas por febre e pelo paludismo. Quando nós próprios nos vimos atingidos, nós procuramos uma unidade sanitária. Um dia eu recebi um chamado do meu pai e de um irmão mais jovem me avisando de que a minha mãe não estava bem. Assim, eu fui até ela e vi minha mãe sobre um colchão e com febre. Nós decidimos pegar um veículo para chegarmos à unidade de saúde a mais próxima. Foi feito um exame que deu positivo para malária. Ndasvika kuOsozi ndofunga ndakarara. Rare mangwana yacho ndopandakazotonzwa manje kuti A intérprete pede desculpas, mas não é possível ler as legendas em inglês, portanto fica difícil traduzir. Faremos o nosso possível. Obrigada. Quando nós chegamos, encontramos os médicos. Tratava-se de um hospital missionário. Os médicos se esforçavam por oferecer tratamento do paludismo, mas quando a doença foi confirmada, nós recorremos a trabalhadores profissionais comunitários. Quando estes chegaram, when my mother was discharged from the hospital, we had to hire another vehicle, and we were charged about 30 USD from Osos back home. Depois deste primeiro contato, nós voltamos para casa. Mas por causa desses dois casos que eu pude experimentar, sofrer, eu escolhi este caminho de trabalhar no combate à malária, motivado pelo caso da própria mãe. Ele começou a trabalhar no Zimbábue através da iniciativa de combate à malária. Hoje, ele e seus colegas dão apoio a uma comunidade de 108 distritos. São profissionais sanitários que oferecem serviços de exames e prevenção, atendendo a muitas famílias na região. Em 2021, foram
localizados e identificados casos, e este trabalho acabou salvando vidas. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir para Mukube e Monitor e Olivia ligarem suas câmeras. Uma rápida pergunta para os três. Monitor, se fosse você o encarregado, o que você gostaria de ver em todas as comunidades do Zimbábue em termos de tratamento à malária? Muito obrigado por essa pergunta. Eu gostaria que todos os povoados tivessem alguém que pudesse fazer os exames e testes contra a malária, de forma que essas pessoas pudessem ser identificadas rapidamente e buscar ajuda rapidamente. Também motivar a comunidade a buscar auxílio. Muito obrigada. E quanto à importância do envolvimento de todos os níveis de atendimento para uma boa implementação. Como, na sua opinião, isto pode ser feito? Nós não podemos pensar que médicos em cidades devam fazer o mesmo que aqueles profissionais de saúde em áreas rurais. Essa pergunta é muito importante, sem dúvida. Nós sabemos que nós temos o nosso Programa Nacional de Controle da Malária, que determina uma estratégia. Esse programa deve incluir aquelas comunidades que são afetadas por essas intervenções. Se nós formos pensar no programa, o comitê encarregado da estratégia tem que se assegurar de que as comunidades estejam incluídas nas tomadas de decisão, de forma a que, quando alcançamos as comunidades, é muito importante que nós as ouçamos em relação a como podemos contribuir melhor para as suas comunidades, ou seja, aperfeiçoar as estratégias de forma a não estarmos apenas no nível elevado nacional. Nós queremos, portanto, garantir que as comunidades que são o alvo também façam parte da tomada de decisão. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora a Leslie. Vamos falar agora da próxima sessão, que trata de liderança. O controle e a eliminação da malária exigem uma liderança multissetorial em nível local, nacional e global. Nós temos expositores conosco hoje para falar sobre isso. Temos Meera Venkatesan, que é chefe de agência da Iniciativa contra a Malária da USAID, Amumu Denda, que é o coordenador da Defesa Nacional do Zâmbia, FLAME, e temos Brian Guita, que é chefe para a África do Leste do Conselho Assessor da Juventude Alma, Mônica Mvula, coordenadora de programa da Diocese Anglicana de Lusaka para a Iniciativa contra a Malária, e Neville Isdell, ex-presidente e CEO, empresa Coca-Cola, e cofundador da Isdell Flowers Cross-Border Malaria Initiative. Muito obrigada, bom dia e boa tarde a todas. Para falar sobre liderança, eu queria dizer que não seria possível o trabalho feito sem a liderança desses países. Os países têm planos operacionais que são organizados para atender às necessidades identificadas nas estratégias nacionais. O PMI exige colaboração com governos, mas também com parceiros locais, como com grupos religiosos que estão aqui hoje. E nós fazemos isso para que as intervenções sejam adequadas ao contexto nacional e local, e para incentivar as pessoas a buscarem cuidados para se protegerem da malária. Como foi dito, a comunidade deve fazer parte da solução. E nós também trabalhamos com campanhas de prevenção e trabalhamos com líderes locais
para que eles possam nos dizer quando estamos errando. Já foi discutido no primeiro painel que sem uma liderança multissetorial não haverá recursos suficientes para enfrentar a malária. Por isso que o PMI participa de muitos EMCs, os conselhos nos países para a erradicação da malária. Nós trabalhamos com vários interessados para obter recursos. Esses passos são importantes para eliminar a malária. Por isso que a estratégia do PMI para de 2021 a 2026 enfatiza isso. Nós acreditamos que o trabalho com comunidades e com os países é essencial para vencer essa batalha. Vou dar alguns exemplos. Primeiro, trabalhamos com os Ministérios da Saúde para que eles possam fortalecer sua capacitação. Nesses programas, nós apoiamos o grupo de Angola para poder realizar estudos sobre os fármacos. Isso veio depois de um trabalho também de capacitação que ajudou o programa da Angola a assumir a liderança e agora produzir seus próprios dados. Nós também trabalhamos com interessados locais para aumentar a participação comunitária no caso das intervenções. Em Gana, por exemplo, a PMI oferece assistência técnica para comunidades e seus grupos para que possam desenvolver seus planos de ação. Essa é uma abordagem sustentável e local para aumentar a participação nas medidas de combate à malária. E nós estamos também investindo e oferecendo apoio a governos locais, organizações da sociedade civil e instituições de pesquisa. No Zimbábue, a PMI está investindo na universidade local para ampliar a capacidade nacional de monitoramento e para a realização do controle de vetores em vários níveis. Nós acreditamos que uma forte liderança por parte do setor privado, dos governos e das comunidades pode ajudar os países a vencer a malária e criar um sistema de saúde mais forte, mantendo suas famílias seguras e fortes. Nós gostaríamos de agradecer aos organizadores. Nós admiramos o seu trabalho feito nessa área. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora teremos alguns líderes religiosos que estão procurando aumentar o financiamento para a erradicação da malária e trabalhando com políticas também para esse trabalho. E agora peço que o colega apresente os líderes religiosos. Flame é uma organização com líderes religiosos. Nós precisamos de suas vozes para defender a erradicação da malária no nível nacional e subnacional. A coalizão Flame representa 90% da Zâmbia, dos devotos no país, sejam eles de qualquer religião. Os líderes religiosos têm a confiança da população e têm autoridade e motivação. O progresso precisa de seus defensores. E, além das ferramentas de controle, nós temos as vozes para defender esse trabalho. Nós temos a participação dessas pessoas para fazer pressão sobre os governos. Os líderes religiosos conseguiram trabalhar com os parceiros e conseguiram dobrar o financiamento para o programa. Então, chega a 5,6 milhões de dólares e 7,3 milhões de dólares para fármacos contra a malária. E esses líderes também trabalham para conseguir transporte e para lidar com a falta de estoques.
Há muitos líderes religiosos na Zâmbia que trabalham com a coalizão. E agora nós vamos ouvir essas vozes. Nós precisamos trabalhar com os tomadores de decisão. Nós sabemos que a malária não tem financiamento suficiente. E temos a Covid agora. E a Covid recebeu financiamento. Se os recursos puderem ir também para a malária, nós vamos ver uma redução na doença. Devemos pensar na malária como um problema crítico que precisa de atenção imediata. Então, ao organizarem os orçamentos do país, eles devem pedir mais recursos para a campanha contra a malária, porque essa doença ainda mata mais do que a Covid. Quando falamos de malária, nós sabemos que este é um problema de saúde negligenciado. Há muitas complicações de saúde e agora com o Covid-19, há uma tendência entre muitos de nós de achar que a malária já não existe mais, mas podem acreditar, é uma das doenças mais mortais, mesmo neste momento presente. Nós precisamos entender que, como igreja, nós temos o maior número de seguidores e nós temos uma voz muito forte e podemos influenciar e criar mudança. É uma causa nobre para nós, líderes religiosos. Devemos trabalhar com o Ministério da Saúde para combater essa doença devastadora. Nós percebemos que a fé sem ciência não consegue avançar, a ciência sem fé também não funciona. Nós precisamos sensibilizar nossos membros, erradicar os mosquitos e também aconselhar o uso de mosquiteiros. É claro, para todos no país que podemos usar o nosso papel com bons efeitos. Devemos influenciar as pessoas, porque temos a capacidade de ter mais influência do que outros. Por isso estamos aqui hoje. É uma oportunidade de trabalhar com líderes religiosos, devemos interagir, trocar ideias. Não é que sozinhos podemos acabar com a malária, mas juntos nós podemos começar e com a união tudo é possível. Wonderful, thank you so much. Our next presenter... Muito obrigada. O próximo apresentador é o senhor Brian Gita. Muito obrigado. Agradeço aos apresentadores tudo que foi dito aqui hoje. Eu gostaria de falar sobre a erradicação da malária. O sucesso nessa área exige o envolvimento da comunidade. Na África subsaariana, onde a malária é endêmica, nós temos um grande efeito sobre as pessoas. A juventude é 70% da população e esse grande número de jovens pode ser uma oportunidade, porque eles podem ser a resiliência, o ativismo e a liderança da mudança. Isso indica a necessidade de investirmos mais recursos na capacitação, na infraestrutura. Nós precisamos, por exemplo, de internet, ferramentas e também de estratégias mais inclusivas para que possamos realizar o controle. Os jovens devem participar dessa nossa visão
E assim teremos jovens multidisciplinares que podem trabalhar nessas estratégias de eliminação da malária. Isso pode acontecer em outros países também. A ALMA, por exemplo, está criando estruturas como um conselho para a juventude. As organizações podem trabalhar com advocacy, com comunicação, inovação e com ação direta para a eliminação da malária até 2030. Muitos jovens foram recrutados e mais de 1.000 foram treinados pela ALMA para trabalhar com monitoramento, avaliação, liderança em muitos países. Os jovens estão aumentando a conscientização sobre a eliminação. No Dia contra a Malária, nós organizamos uma mesa redonda com muitos participantes para discutir o papel dos jovens no combate à malária. Também organizamos eventos de advocacy, campanhas com hashtags, alcançando milhares de pessoas em todo o mundo. Os jovens precisam se mobilizar para acelerar esse processo, com o uso, por exemplo, de mídia social, criando engajamento. Nós precisamos ter mais envolvimento dos jovens nas campanhas e na eliminação para que possamos aumentar a conscientização entre a população. Devemos poder trabalhar com as comunidades. A comunidade pode ajudar também nos esforços de prevenção. No nível comunitário, os jovens podem cobrar responsabilidades e devem cobrar os programas nacionais e ajudar a criar efeitos na sua comunidade local. E nós devemos procurar ver como podemos apoiar o trabalho dos jovens. Devemos estar envolvidos também no trabalho das políticas. Já foram destacados vários esforços realizados. E os jovens devem inovar. Inovação terá um papel importante na erradicação da malária. Devemos continuar trabalhando em todos os níveis pela eliminação dessa doença. Muito obrigada, Brian. Agora, Mônica Mvula tem a palavra. My name is Monica Mvula. Meu nome é Mônica Mvula. Eu moro em Mungu, em Tsonga. Eu trabalho com a iniciativa Transfronteiriça contra a Malária, sou coordenadora de programas. Eu trabalho com a comunidade, com a instalação de saúde. Essa instalação, a alguns quilômetros do distrito Mungu. Mungu fica a 12 horas de carro de Musaka. Não há estradas, não há comunicação, não há transporte. Nós usamos barcos quando precisamos ir a uma ilha, a outra vila, e as casas são de taipa. E nós temos aqui um assessor sênior que trabalha com o programa contra a malária e ele cuida da comunidade, ele sabe quem procurar, ele faz um acompanhamento, pergunta aos pacientes, você já foi à instalação de saúde, ao centro de saúde? Já fez o tratamento? Já tomou o remédio? Ele realiza reuniões nas vilas para discutir
as questões tradicionais, mas ele também aborda questões de saúde. Ele canta What does that song talk about? E o que essa canção diz? O que é a malária? A malária é uma doença que mata. A malária não se importa se a pessoa é um bebê, um idoso, quem é quem. A malária pode chegar para você. Nós, às vezes, temos uma situação em que a criança não está bem, fomos fazer a visita e o pai não deixou que realizássemos o teste da malária. Nós pensamos, então, em envolver a vila para que pudessem nos ajudar, para que pudéssemos testar a menina. Nós envolvemos os líderes tradicionais que conversaram com o pai e o convenceram. Fizemos o teste foi positivo para a malária. Então, essa menina, Queen, recebeu o tratamento. Durante 3 dias, fizemos o acompanhamento, foi perfeito. Depois a vimos lavando pratos lá de fora da sala, perguntamos, como você está? Estou ótima. E terminou tudo, terminei. E o que você está fazendo? Estou limpando a casa. E quando você vai à escola? Vou à tarde. Então, eu fiquei feliz em vê-la bem. Ela disse que estava feliz por voltar à escola. E o que quer fazer quando terminar a escola? Eu quero poder ajudar a minha família e a minha comunidade, ela disse. Naquela época, Roger Muncho é o nosso agente comunitário. Ele vai de porta a porta, oferecendo informações às famílias. Ele faz os testes quando alguém tem febre no domicílio e ele encaminha a pessoa também para o centro de saúde quando é necessário. E ele consegue fazer esses testes na comunidade. Isso é muito importante. Ele é o primeiro contato, ele mora entre essas pessoas, ele fala o idioma, ele entende a comunidade e ele pode identificar onde está o problema. Então, eu percebi, ao realizar o trabalho comunitário, que eu preciso estar lá para resolver esse problema. Eu preciso estar lá quando a malária for erradicada. Eu preciso ser parte dessa equipe que vai um dia eliminar a malária. Eu acredito nisso. Agora passamos ao próximo, Neville Isdell, que infelizmente está num voo agora e precisou fazer uma gravação da sua apresentação. O senhor Neville Isdell é o próximo. Estou muito satisfeito por estar aqui hoje falando sobre um assunto que me apaixona, que é a eliminação da malária no planeta. Eu tive malária 2 vezes, quando eu morava no Zâmbia, e nos últimos 10 anos trabalhando com Chris Flowers e com a Zâmbia, nós cumprimos nosso papel na eliminação. E eu gostaria agora de mencionar algumas coisas que eu penso a respeito desse assunto. Esse processo é um processo de ponta a ponta. Nós começamos educando as pessoas a respeito do que causa malária. Às vezes, a crença de que é a manga verde que causa malária. Os portugueses diziam que era um mau ar, por isso malária. E, então, devemos trabalhar com as raízes do problema, e depois envolver as pessoas locais, envolvê-los para que possam entender melhor o que é esse pequeno mosquito e como ele é o problema. E depois temos distribuição de mosquiteiros.
que é uma das principais maneiras de reduzir os casos nessa parte do mundo, mas depois precisamos acompanhar, não é só entregar um mosquiteiro, precisamos acompanhar as pessoas. Essa é uma parte desse quebra-cabeça. E depois temos os esforços globais. Eu percebo muita compartimentalização. Muitas organizações não trabalham com as outras, não coordenam seu trabalho, não trabalham muito com as pessoas que estão locais e também com as autoridades de saúde. Só haverá uma solução efetiva com esse trabalho de ponta a ponta, mas também com um trabalho que une todos esses pontos, todas as iniciativas, país por país. Deve haver uma resposta específica para o país, trabalhando com o Ministério da Saúde, e tudo isso deve fazer parte de um todo coerente. É parte da minha experiência de trabalho. Quando as coisas não funcionam é porque as coisas estão compartimentalizadas. Às vezes as pessoas estão protegendo seus interesses pessoais. Essa é uma maneira difícil de descrever isso, porque todo mundo está trabalhando com boas intenções, mas devemos perceber isso e devemos pensar em uma abordagem holística, porque assim teremos mais sucesso no combate à malária. Essa é a minha mensagem de hoje. Foi isso que eu aprendi nos últimos 10 anos ou mais. E desejo a todos muito sucesso na eliminação da malária. Muito obrigado. Muito obrigada. Mira, Mônica, Brian, podem ligar suas câmeras. Nós ouvimos aqui vários exemplos de liderança internacional, nacional, líderes religiosos, jovens, líderes comunitários. Mas temos uma pergunta. Os números da malária não estão caindo rapidamente. O que está faltando se nós temos toda essa liderança essencial? O que mais precisa ser feito? Thank you, Rebecca. Just to answer. Obrigado. Todo mundo precisa se envolver, é isso que precisa acontecer. Os centros de saúde podem não ser suficientes, mas os agentes comunitários conseguem alcançar mais pessoas e precisam da capacitação. E isso pode ajudar a reduzir os números. E os líderes religiosos podem trabalhar com os governos no nível nacional e subnacional. Pedimos desculpas, mas às vezes a conexão com a internet está intermitente e não ouvimos bem. Voltando à interpretação. Não há só uma solução, nós temos que olhar para o ecossistema. Devemos ver todos os elementos e o que cada um pode fazer unindo esforços. Nós devemos nos reunir sempre e devemos prestar contas a respeito das mudanças. Nós devemos poder mostrar um caminho claro, o impacto criado pelo investimento. Não devemos duplicar esforços. E eu acho que isso aceleraria a eliminação da malária. Muito obrigado. Algumas pessoas no chat disseram algo que é muito importante. Nós temos muitos líderes, mas precisamos de medicamentos, kits de teste, tudo que é fundamental. Portanto, todos os fatores devem convergir. É isso que leva ao sucesso. A liderança é crucial e é muito
emocionante ver tudo que está sendo feito com os líderes e as pessoas locais, mas isso deve ser acompanhado dos recursos e dos elementos necessários. Nós estamos todos trabalhando nesse sentido, mas ainda há um longo percurso. Outra pergunta que vem surgindo aqui é sobre a Covid-19. O que nós aprendemos com o combate à Covid-19 que poderia melhorar o trabalho contra a malária? Looking at the strategies the learnings from COVID-19, I think As lições da Covid-19, por exemplo, observamos comunidades e países agindo rapidamente para encontrar soluções. Eu acho que podemos aprender com isso. Rápida adoção de abordagens tecnológicas, também a maneira como os dados chegavam, com parceria entre o setor público e privado para lidar com os mesmos problemas. Eu acho que podemos traduzir isso para a luta contra a malária. Essa forte parceria público-privada, o uso das tecnologias para alcançar as comunidades e para fornecer dados de modo mais oportuno, para apoiar os programas também no nível nacional. Eu acho que eu vejo aí um claro padrão que pode ser usado para a mudança. Muito obrigada. Mira, gostaria de falar algo? Eu queria dizer que é incrível ver como a urgência pode mudar as coisas e como nós podemos criar essa sensação de urgência também na área da malária. No caso da Covid era algo novo, mas no caso da malária nós já temos essa doença há gerações. E como então criar essa sensação de urgência para os políticos, para aqueles que tomam decisões e controlam os recursos? Sim, aqui no chat se falou de compartilhamento rápido dos dados para ajudar na tomada de decisão. Muito obrigada. Vamos para o próximo painel. Muito obrigada. A última discussão de hoje é sobre aprendizagem, que tem a ver com tudo que foi discutido. O confronto da malária exige aprendizagem e inovação constante, inclusive usando dados em tempo real. Nós vamos ouvir vários palestrantes que vão falar sobre esse tema, o que inclui o Dr. Busiko Ramanza, diretor interino do Centro de Eliminação da Malária da Zâmbia, doutora Elizabeth Dzema, da Aliança de Líderes Africanos contra a Malária. Ela vai substituir a Joy Pumapi. Alexandra Gordon e Alice Maglior, da JC Flowers Foundation, e também a doutora Diane Worth. Ela é professora Richard Pearson Strong e do Departamento de Doenças Infecciosas da Escola de Saúde Pública de Harvard. Dr. Busiko tem a palavra e pode começar esse painel. Thank you very much, Leslie. Good morning. Muito obrigado, Leslie. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão conosco no webinário. Muito obrigado por esta oportunidade para dividir algumas reflexões sobre a nossa experiência no nosso país, sobre o uso do scorecard para a malária. Em Zâmbia, nós integramos no centro todos os planos de trabalho em torno do scorecard, ou seja, nós usamos esta plataforma para examinar os avanços obtidos mensalmente e nós garantimos que todos os participantes estejam nessas revisões. Antes disso, nós tínhamos uma taxa de implementação de 36% do plano estratégico de 2011 a 2016. Quando nós introduzimos esta ferramenta e começamos a utilizá-la, a nossa taxa inicial aumentou para 81%. Esta plataforma nos permitiu harmonizar
os vários planos de trabalho do Centro Nacional junto com seus parceiros. E essa ferramenta também foi desenvolvida para o nível das províncias e dos distritos. É usada esta ferramenta pelo Conselho Nacional de Malária e parceiros para o rastreamento de diferentes atividades, ou seja, o plano setorial também está integrado a esta ferramenta, o que nos permite assegurar responsabilização e verificar também o comprometimento dos membros dos conselhos de combate à malária. The Assim, NMEC includes, the National Malaria Scorecard. nós temos o scorecard, mas precisamos também de atualizações no conselho. Através do uso do scorecard, isso permite aos membros identificarem rapidamente as áreas que precisam de mais apoio. Aqui está um exemplo quando acontece uma falta de SP para os programas de tratamento preventivos para gestantes. Nós sabemos que no nosso conselho a presidência é do Ministério da Saúde. Assim que houve essa identificação de falta desses materiais, imediatamente o Ministério reagiu, estabelecendo o orçamento necessário a partir do Tesouro Nacional, e a partir dessas determinações, foi possível também imediatamente obter os suprimentos de SP necessários e também no nível distrital, os próprios distritos conseguiram ter acesso a um financiamento local para poderem complementar os suprimentos de SP, sulfadoxina, pirimetamina, necessários. Nós também temos os próprios conselhos em nível de província. Isso aí inclui vários parceiros e partes interessadas, inclusive o setor privado. Assim, o scorecard também é utilizado nas reuniões desses conselhos e em nível nacional também o scorecard foi adotado e é possível, então, identificar quais são as áreas que precisam ser priorizadas em termos de apoio. Nós temos aqui um exemplo. Quando o scorecard foi apresentado nessas reuniões, imediatamente houve a identificação da necessidade de fornecer instalações de armazenamento para aqueles produtos e itens de maior volume. E foi possível, então, estabelecer essas instalações para poder abrigar esses produtos de combate à malária. Da mesma forma, foi identificada a necessidade de apoio de transporte para as atividades operacionais. Assim, também do scorecard, houve a identificação da necessidade de trabalhar mais em nível local na defesa, e isso através de lideranças tradicionais, de forma a aumentar a aceitação e o uso das intervenções contra a malária. Tudo isso veio mostrar como o scorecard, através das suas informações, acabam desencadeando respostas rápidas, intervenções rápidas, que ajudam a mitigar a malária em todo o país. Este é o meu último diapositivo aqui. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e agradecer a todos pelo apoio sempre dado ao combate à malária. Muito obrigado. Nós vamos passar agora à doutora Elizabeth para a sua apresentação. Muito obrigada a todas, excelências, senhoras e senhores. Eu gostaria de saudar muito cordialmente, em nome do secretário executivo da ALMA. Ela não pôde comparecer hoje, muito lamenta e deseja muito sucesso aqui nas nossas conversas. Gostaria de agradecer também à Fundação J.C. Flowers
por nos ajudar e promover este webinário de forma a que possamos compartilhar nossos conhecimentos sobre inovações e respostas, assim como dados em tempo real. Gostaria de enfatizar a importância de manter a malária como uma prioridade nas agendas nacionais. Há a necessidade da defesa e da liderança nesta área. Na verdade, a taxa de malária global está bem acima do que tínhamos anteriormente. Infelizmente, alguns países não têm muita capacidade de estabelecer serviços, principalmente depois dos impactos da pandemia da Covid-19. Muitos países não conseguiram atingir o objetivo de redução da mortalidade em 40%. Até 2030, a eliminação da malária em África. Tudo isso significa uma dificuldade maior no pós-epidemia. Os líderes africanos devem acelerar as ações a fim de obter e atingir as metas da eliminação da malária até 2030. Precisamos de novas coalizões de defensores do combate à malária em nível nacional, no continente e internacionalmente. Precisamos, igualmente, mobilizar de forma inovadora mais recursos e investir em iniciativas de mercado e buscar mais suprimentos para ter novas intervenções, obter as novas gerações de suprimentos, tudo isso através da Zona de Livre Comércio africano, mobilizando comunidades econômicas regionais igualmente. O aumento da cobertura dessas intervenções e o alcance de comunidades remotas são cruciais e são ainda um dos nossos maiores desafios. In order to make real programming decisions to A drive fim de tomar decisões em nível de programa, precisamos também dados viáveis em tempo real. Como nós ouvimos a partir de Zâmbia, houve um programa de apoio a 40 países que fazem uso de ferramentas que identificam dados em tempo real, o que apoia as ações para melhorar o desempenho no combate à malária. Eu falo aqui da ferramenta do Scorecard, que muito apoiou todas as partes interessadas no combate à malária em nível subnacional e nacional. As próprias comunidades têm, através do Scorecard, a sua voz ouvida. Tudo isso ajuda a manter a malária uma prioridade na agenda de desenvolvimento dos países. Através do uso do Scorecard, os cidadãos conseguem ter uma conscientização e um empoderamento para atuarem no combate à malária. Ajuda os países a usar os Scorecard de forma descentralizada, tendo o engajamento dos dirigentes e líderes comunitários, assim como dos sistemas nacionais no uso de dados digitais no processo de tomada de decisão. O Scorecard e seus resultados são publicados no Hub Continental, que foi lançado pelo CEO da Alma,
o presidente Kenyatta, no ano passado. Trata-se de uma plataforma de aprendizado que promove o compartilhamento transparente das melhores práticas e dos resultados dos scorecards dos diferentes países. Tudo isso promove uma colaboração para além das fronteiras, dando evidências para apoio às intervenções. O capítulo da União Africana, através de investimentos, fornecem políticas e fundações sólidas para o uso da ferramenta, dando destaque à importância da participação da juventude e das comunidades. Encarar a malária é da maior importância e necessita do envolvimento dos jovens para a eliminação da malária até 2030. Não será possível alcançarmos a África que desejamos sem o uso dessa contribuição. A ALMA treinou 100 inovadores jovens e líderes, treinando mais de 1.000 pessoas e participantes do movimento contra a malária para o uso do scorecard. É preciso, portanto, construir essa formação de capacidades da liderança e da juventude, sempre mobilizando soluções para o fim da malária. Concluindo, eu gostaria de convidar a todos que mantivessem o seu elan em suas contribuições contra a malária. O setor deve ser aperfeiçoado e muitas contribuições serão criadas Zero malaria starts with me. para alcançarmos a malária zero para o continente africano e para todos nós. Obrigada. Muito obrigada. Eu peço desculpas por tê-la interrompido. Nós estamos um pouquinho atrasados e eu gostaria também dar oportunidade para ouvirmos a Ali e Alexandra. Muito obrigada. Vamos falar muito rapidamente sobre a forma como a Isdell Flowers usa dados de pesquisas domiciliares locais para o combate à malária. A nossa iniciativa trabalha com organizações locais, profissionais sanitários locais, dirigentes e líderes e voluntários usando estratégias baseadas na comunidade em Angola, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. É claro que essas estratégias devem fazer uso de dados de alta qualidade que são compilados através dessas fronteiras, compilados e depois analisados e organizados. Para fazer isso, nós usamos levantamentos e pesquisas domiciliares que cobrem todas as áreas de intervenção da ISDEL. A liderança e os voluntários são participantes em todas as fases do projeto, no momento da compilação dos dados, também no momento da análise dos dados, da pesquisa chamada CAP. Esta pesquisa tem questionários que tratam das redes tratadas com inseticidas, os aerossóis residuais, o tratamento preventivo intermitente para gestantes, o comportamento de crianças abaixo de 5 anos e também conhecimento e atitudes em relação a todas essas ferramentas. No momento, nós não temos tempo para trazer aqui os resultados, mas quem tiver interesse nos nossos resultados e nos nossos números, por favor, nos procurem após o webinário. Teremos muito prazer em compartilhar essas informações. Há várias formas de fazer uso desses resultados. Os dados são compartilhados com parceiros do governo em nível subnacional e nacional. Os esforços também de defesa fazem uso desses dados para os seus relatórios em comunidades.
E, por fim, as comunidades recebem esses relatórios relacionados com suas próprias áreas e podem, assim, desenvolver os seus planos de ação. Nós chamamos a isso de planejamento para ação comunitária em cada lugar. Vou passar a palavra agora a Alexandra, que irá falar mais sobre isso. Nós sabemos que esse tipo de dado é muito importante quando estão nas mãos daqueles que trabalham ativamente no combate à malária. São eles que vão poder estabelecer os planos de ação. E é justamente este processo que permite isso. No final de 2021 e 2022, houve a promoção de mais de 40 reuniões com a participação de líderes comunitários, voluntários e outras partes interessadas. Eles puderam, então, analisar os dados compilados pelo CAP, por exemplo, identificando alguns problemas, como um uso menor dos mosquiteiros, e aí há uma discussão conjunta e uma elaboração de planos de ações para resolver problemas de obstáculos. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de ótimas ideias que são resultados dessas reuniões. Um exemplo aqui foi em Hurungwe, Zimbábue. Foi observado que os 56% dos cuidadores não levavam crianças já com sintomas de febre às unidades de saúde. Quando foi discutido na comunidade, o que foi identificado foi que esses líderes comunitários muitas vezes não tinham suprimento de kits de exames e testes para fazer essa detecção. Assim, houve o engajamento das unidades de saúde, de forma a que esses líderes tivessem acesso aos kits de testes, de forma a que essas pessoas não tivessem que percorrer longas distâncias para conseguirem os kits. Ou seja, nós podemos observar uma melhora do comportamento desses cuidadores após essa distribuição maior de kits. Também em Livingstone, em Zâmbia, foi verificado que 10% das gestantes que tinham dado à luz nos 12 meses anteriores não estavam tomando as suas doses de tratamento. O que foi percebido, então, é que havia uma falta de conhecimento por parte dessas mulheres em relação à importância do tratamento. E foi identificado igualmente que há grupos como o SNAG, que trabalha pela segurança materna, que poderiam ser acedidos para um trabalho conjunto. Assim, houve um acesso à informação mais frequente e mais regular, e isto é um ótimo exemplo de sucesso de um trabalho conjunto de diferentes organizações, e é um modelo que irá ser estendido na Zâmbia para 2022. Nós estamos agora ansiosos por receber os resultados da pesquisa CAP para 2022, para podermos dar continuidade à implantação dessas ideias. Obrigada. Eu agradeço ambas, Ali e Alexandra. Vamos ouvir a doutora Diane Worth. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, poder ouvir muitas das ações que estão sendo realizadas sob a inspiração da Isdell Flowers Foundation. Eu estou aqui para falar sobre o repensamento da malária após a Covid-19. Houve um debate sobre isso, com uma consulta ampla, envolvendo todas as partes interessadas, incluindo aqueles mais afetados pela doença, considerando aí os desafios e oportunidades globais, principalmente no contexto da Covid-19. Acho que já ouvimos
a eliminação da malária é possível. O exemplo da China mostra, passaram de 30 milhões de casos para 0 casos, mas há alguns obstáculos, como foi mencionado aqui. Hoje, poderíamos argumentar que o ônus da malária é semelhante ao de 2000. E a Covid-19 acabou modificando o nosso pensamento. A Covid-19 resultou no desenvolvimento mais rápido de uma vacina em toda a história. Tudo isso nos ajuda a pensar na inovação como solução para problemas. E nós esperamos que algumas dessas lições possam ser aplicadas, esperamos até que já estejam sendo aplicadas. A Covid-19 também veio mostrar as limitações e inequidades dos nossos sistemas sanitários, principalmente em relação à governança, à integração de entrega de serviços e suprimentos. O que podemos concluir após tantas consultas? O que precisa ser modificado? Acho que vale a pena destacar que a malária deve ser vista como um problema da sociedade e de desenvolvimento, e não apenas o problema médico. Liderança, ouvimos falar muito sobre a liderança. É fundamental que a liderança esteja em todos os níveis e de forma endêmica, mas ainda é necessário o investimento. Devemos investir na força de trabalho, devemos empoderar os trabalhadores com educação, instrução e informação. Isso foi ouvido de muitos expositores, inclusive ajuda e apoio aos voluntários e profissionais de saúde da linha de frente, que seja em formação de capacidades ou em remuneração. Falou-se também da visibilidade e o uso de dados em tempo real e confiáveis. Todos os países do mundo conseguiram montar um painel de informações em alguns dias, um dashboard, mas poucos países têm o seu dashboard em relação à malária. Os países começam agora a pensar nisso e, de fato, é muito importante tê-los e usá-los para o processo de tomada de decisão. Além disso, devemos pensar também na aceleração da inovação. Em geral, nós temos que prestar mais atenção à inovação, inclusive à inovação local e à resolução de problemas local para a eliminação da malária. E vamos precisar dar apoio aos empresários nos países, principalmente em termos de fabricação nesta área. E o que é muito importante, nós devemos fortalecer os sistemas sanitários. A saúde para todos significa resolver a malária como um pilar para a saúde universal. Falou-se aqui da compartimentalização das ações. O que nós precisamos ainda é a integração. O que eu posso dizer, então, é que, de muitas formas, temos à nossa frente tempos muito animadores, mas também com muitos desafios. É o momento de continuarmos a trabalhar em prol de um mundo livre de malária, o qual, acredito, todos nós poderemos alcançar. Muito obrigada. Agradeço a todos. Gostaria de convidar aos expositores que liguem suas câmeras. E uma pergunta muito simples para cada um de vocês. Gostaria de ouvir a resposta em apenas 2 palavras. Quais são os elementos que permitem que os dados transformem-se em ações? O que há muito em abundância são as informações, os dados, as bases de dados. O que é necessário para transformar isto em ação na eliminação da malária? Muito obrigada, Rebeca, pela pergunta.
acredito que se trate de como esses dados são traduzidos para aqueles que tomam as decisões consigam interpretar e entender, ou seja, fazer uso dos dados como parte do nosso processo de intervenção. O que significa quando vemos um aumento da incidência da malária ou um aumento da mortalidade? Como é que vamos interpretar essas situações para impulsionar uma ação? A forma como vamos fazer a apresentação desses dados. Isso em poucas palavras. Obrigado. Ali, Alex. Doutora Xizema. Vamos lá. Muito obrigada. Eu queria apenas complementar o que disse o doutor Bussico. Na verdade, são dados em tempo real, simples e fáceis de usar. E para os países, as próprias comunidades devem apropriar-se desses dados. Acho que seriam os elementos principais no que se refere a dados que podem ser úteis e usados no processo de tomada de decisão. Eu acho que também a apresentação desses dados de formas diferentes de acordo com os interlocutores. Por exemplo, para líderes religiosos, um tipo de relatório, para líderes comunitários, outro tipo de relatório. Ou seja, como disseram os colegas, trata-se da tradução e da interpretação e apresentação dos dados para os diferentes usuários desses dados. Eu diria também que, no momento de dividir esses dados com a comunitária, não se trata apenas de dividir, mas se comprometer e acompanhar em todas as fases do processo. O que eu diria, eu me remeto ao que foi dito no fórum e mostrado um cartoon, um quadrinho muito interessante com uma caricatura, uma brincadeira em relação aos dados que são compilados depois lançados ao ar. Realmente, o que é necessário é ter dados sólidos sobre quantas empresas, por exemplo, tiveram que ser fechadas. Nós temos dados para vários tipos de problemas e desafios desse tipo, mas para a malária, nós não temos dados que permitam os tomadores de decisão de fato, elaborarem ações a partir de problemas detectados, como é o caso, por exemplo, de falta de mosquiteiros, etc. Ou seja, é preciso ter esses dados ano após ano, permitindo uma estratificação de forma a serem utilizados para as intervenções. Para muitos locais, este é o elemento principal. A doutora Worth ainda tem alguma observação final? Sem dúvida nenhuma, eu gostaria de agradecer a todos os expositores, os oradores, por suas contribuições muito interessantes. Eu acho que esse repensar a malária nos mostra o grande interesse. É muito interessante verificar o que podemos fazer com uma abordagem anterior, antiga, e um conjunto de ferramentas antigo com novas ferramentas. É muito interessante ver o que está sendo feito, não é perfeito, mas muito está sendo feito com perseverança. Eu também acredito que trata-se agora do momento de incentivar e apoiar a inovação na região africana. Tem muita gente com muito talento e ótimas ideias. É preciso lhes dar oportunidade de atuar. Então, eu tenho muito otimismo em relação ao futuro. Muito obrigada, doutora Worth, pelo co-patrocínio pela Universidade de Harvard em nosso webinário. Para nós foi uma honra ouvir a todos. Estou vendo a todos aqui no chat concordando. É impressionante o que pôde ser feito.
e o centro do trabalho são as pessoas. As 27 mil famílias que perderam filhos no ano passado, crianças essas que uma semaninha antes talvez estivessem brincando sem problema nenhum e que na semana seguinte morreram. Aquelas outras crianças que não puderam ir à escola, aqueles adultos que não puderam trabalhar. Não se trata aqui de um exercício técnico apenas. Portanto, eu gostaria de motivar a todos de saírem lá fora, verificar como é possível romper com a compartimentalização, o trabalho isolado e contactar as partes interessadas e trabalhar em